Se você me perguntar assim, Jesus era um cara de baixa autoestima, Thiago? Sim, você não é suficiente. Você come muito, você fala errado, você faz isso, aquilo. Me diz aí, o que você faria? Você não é o bonzão? O que você faria? Que andava no deserto. Você sem credibilidade. Era o único, o pessoal chamava de louco. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast de decoração, o primeiro podcast de decoração da internet. Estamos aqui hoje na nossa segunda temporada. Se você ainda não assistiu a primeira, corre que tá boa, tá lá disponível. Hoje a gente está começando nossa segunda temporada e para quem não sabe, esse podcast de decoração é um podcast feito para pessoas que amam decoração de interiores, gostam de design de interiores, estão sempre consumindo conteúdos relacionados ao design e à decoração. E nós estamos sempre aqui falando sobre isso, falando sobre a profissão do design de interiores, sobre a profissão do decorador, falando sobre as oportunidades da decoração, falando sobre a decoração em si, falando sobre tudo que envolve o mundo da decoração e do design de interiores. E hoje eu estou aqui com ela, arquiteta, professora, design de interiores, Catri Ferreira. Se apresenta aí. Oi, gente. Prazer estar aqui na nossa segunda temporada. Estamos de casa nova também, né? Inaugurando aqui o novo cenário. E é isso, bem-vindos. Sejam bem-vindos. E o tema de hoje tá um tema... E qual é o tema? Vamos falar sobre o tema, gente. O que trouxe a gente a fazer essa segunda temporada? Esse tema surgiu ontem e a gente estava conversando, batendo um papo, e a gente falou, cara, vamos começar a segunda temporada falando sobre isso. Talvez você... Eu acho que nem tem tanto suspense, porque você já viu a thumb, né? Você sabe qual é o tema. Tá escrito aí. Mas o tema do podcast de hoje é a decoração que elevou a autoestima de Jesus Cristo. Caramba! É possível isso? Ué, a gente vai falar sobre isso hoje aqui. É um tema que, vou te falar, se o podcast hoje andar como andou aquele bate-papo ontem, meu Deus do céu, vai ser coisa boa pra gente aqui hoje. Porque quando a gente estava conversando ontem sobre isso, né? A gente estava falando sobre esse tema, falando sobre decoração, falando sobre muitas coisas que envolvem a decoração de interiores. O tema surgiu para autoestima, daqui a pouco estava em Jesus Cristo. E a gente falou, meu Deus do céu, as pessoas não sabem disso. E se souberem, pode ser que transforme a vida de muita gente. Essa é a verdade. Porque se essa decoração elevou a autoestima de Jesus Cristo, imagina o que não faz com a tua. Imagina o que não faz com a gente, que somos meros mortais. Então vamos começar o podcast de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e vamos pra cima. Vambora, tô aqui, tô disponível. Quero começar então te perguntando, Catherine, decoração e autoestima, tem alguma coisa a ver isso? Qual a relação que existe nessas duas palavras, nessas duas coisas? Existe alguma correlação? Como é que funciona esse negócio? Decoração e autoestima. Olha que pergunta boa essa, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, quando a gente faz uma decoração, a gente pensa em muitas coisas relacionadas à vida de outra pessoa, certo? Bom, peraí, vamos por parte aqui, vamos organizar essa resposta, que essa é uma pergunta boa demais para dar uma resposta muito pequenininha ou resumida. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é autoestima, né? O que é autoestima, o que é a decoração de interiores, e aí sim a gente vai ver se realmente elas têm correlação, né? Se elas fazem sentido, se elas têm a ver ou não, certo? Certo. Aqui, vamos lá. Vou buscar aqui na internet. Eu vou pegar bem no Google mesmo, que aí a pessoa também ela pode pesquisar lá
no celular dela se ela quiser. O que é autoestima? O que é autoestima? Vamos ver o que o Google diz aqui pra gente. Peraí. Essa é a pergunta que você está jogando aí no Eu Google. joguei aqui no Google o seguinte. Exatamente isso. O que é autoestima? Tá? O Google me respondeu assim, ó. Pessoas também perguntam, parece que não foi só eu que perguntei. Qual o significado de autoestima? Autoestima é a qualidade de quem se valoriza e está contente com seu modo de ser e de se expressar e viver. Ou seja, então a autoestima, ela está relacionada a você estar contente, feliz com o seu jeito de ser, com a sua forma de se expressar. Tá aqui. Isso é autoestima, né? E o que é a decoração de interiores? A decoração de interiores é você decorar, criar espaços que fazem com que a outra pessoa que vai usufruir desse espaço, né, o indivíduo, ou vários indivíduos que vão usufruir desse espaço, tenham o quê? Olha aí, alunos do Aprendendo a Decorar, a mandala do Projeto Perfeito. Essas pessoas que vão usufruir o espaço, elas precisam ter conforto, esse espaço precisa ser produtivo, harmônico, ter lógica e, é claro, ser bonito, porque a beleza ela impacta diretamente na nossa produtividade, no nosso conforto. A beleza não é uma questão estética puramente, né? A beleza é uma questão funcional, é uma questão de conforto. Por isso que a gente chama até de mandala do Projeto Perfeito, porque se você tira um desses elementos que compõem uma decoração... Vamos lá, para o pessoal entender, pegar aí legal, o que é essa mandala do Projeto Perfeito? A mandala do Projeto Perfeito é uma técnica que a gente criou dentro da nossa formação em design de interiores, para que os alunos tenham uma espécie de laboratório de projeto. Ou seja, muita gente tem dificuldade de ser criativo. E a mandala, ela é uma técnica para que você nunca deixe de ter boas ideias para criar ambientes. Na hora que você for decorar na hora que você fizer, na hora que você for criar um ambiente, um design, a mandala é como se fosse, então, um guia ali para você não errar. Ela é um guia, exatamente. Uma coisa que você precisa entender, vocês que estão ouvindo a gente, que gostam de decoração, que têm intenção de se tornar um designer no futuro, é que todo espaço, e isso, inclusive, tem relação à resposta da pergunta que você me fez. Você tem que entender o seguinte: um espaço, um ambiente, ele precisa ser confortável. São 5 elementos que compõem a mandala, que é essa técnica que a gente ensina. Você precisa ter um espaço confortável, um espaço bonito, produtivo, harmônico e que tenha lógica, certo? Então, quando você reúne, quando você junta, quando você cumpre esses 5 elementos dentro de um espaço, então você tem um espaço perfeito. Certo. Se você tem um espaço perfeito, então automaticamente você está gerando nas outras pessoas que vão utilizar aquele espaço o quê? Uma autoestima. Porque aqui diz o seguinte: autoestima é você estar contente com sua forma de se expressar, com seu jeito de ser. Então, certo. Se você tem um espaço que cumpre esses elementos e que favorece o meu jeito de ser, logo, eu tenho autoestima. E aí, uma coisa interessante para deixar essa resposta ainda melhor. A autoestima, ela está relacionada, sim, à decoração. A gente acabou de entender isso, né? Que a gente acabou de perceber que a autoestima está relacionado a eu estar contente, a eu estar feliz com a minha forma de se expressar, com a minha forma de ser. Certo? Uma das coisas que o Google nos respondeu aqui. A resposta é um pouco maior. Já eu falo mais sobre isso. Então, se você tem isso, e se você tem um espaço que te favorece, legal. Você tem quem recebeu a decoração com a autoestima. Agora tem um outro lado. Quando você faz essa decoração, quando você percebe que você conseguiu cumprir os 5 elementos da mandala, que você conseguiu elevar a autoestima de outra pessoa, o que você acha que acontece com você? Recebo o troco disso, né? A minha autoestima é levantada também. É levantada também, porque se eu estou contente com as coisas que eu faço, e eu pude deixar outras pessoas contentes com aquilo que eu faço, então eu tenho uma autoestima dupla. Ela não bate no teto, ela vai no céu. Não, e é legal que é aquela história do produto do meio, né? Que é aquela história que você
Você acaba evoluindo junto com o meio do qual você participa. Isso acontece quase que constantemente. Então, se você vê atletas, quando eles querem melhorar sua performance como atletas, eles vão ali estar no meio de gente que está fazendo aquilo ali todo dia. Então, se você, por exemplo, essa pessoa que começa a decorar e ela faz uma decoração, por exemplo, você faz para mim. Certo. Eu te chamo, você faz uma decoração para mim e eu faço essa decoração para melhorar minha autoestima, para eu me sentir melhor com o meu ambiente no qual eu convivo. E você faz aquela decoração para mim e melhora a minha autoestima. Aí daqui a pouco vem um outro fulano, um amigo meu, você faz para ele e melhora a autoestima dele. E aí você faz para uma outra pessoa, melhora a autoestima dela. Gente, muito bom isso aí que você tá falando. Eu acho que nesse efeito... Eu acho difícil você dar algo que você não está recebendo, né? Dar algo que você não tem, né? Minha língua tá coçando para falar. Olha, que maravilhoso isso que você tá falando. Você começa a receber à medida que você tá dando, né? Olha o ponto que você falou. Topzera. Vamos lá. Você falou, somos fruto do nosso meio. A partir do momento que a gente faz uma... e que eleva a autoestima daquele que recebeu o nosso projeto, vai indicando, automaticamente você vai crescendo, automaticamente você vai alimentando sua autoestima. Somos frutos do meio em que a gente vive, no duplo sentido, certo. Em termos social e em termos de ambiente físico mesmo. Porque vamos dissecar isso aqui. Somos frutos do ambiente em que a gente vive. E esse ambiente em que a gente vive automaticamente eleva ou não a nossa autoestima, certo? Sim. Beleza. Então, a partir do momento em que eu me tornei uma designer de interiores, um decorador profissional, faço aquela decoração, cumpri os 5 elementos, meu cliente ficou satisfeito. Aí o meu cliente, ele recebe um amigo que chega lá e fica satisfeito também. Olha como é que a coisa é uma rede. Aí o meu cliente vai ficar ainda mais feliz por saber que os amigos gostaram. E eu vou ficar ainda mais feliz porque o meu cliente vai me indicar para esses amigos. Sim. E aí você começa a ter um crescimento. Então, quando você está no ambiente certo, você tem esse crescimento de autoestima e até mesmo de carreira, de sucesso. Até a mesma crença de poder fazer, né? Poder porque fazer. se eu consigo fazer isso para alguém, isso já aumenta a minha... A certeza, a sua segurança. Sobre mim, sobre o que eu posso fazer, exatamente. sobre qual é a minha capacidade de gerar aquilo, né? O que é autoestima? A autoestima é você estar contente com a forma que você é, que você se expressa. Sim. Então é isso. Se você se expressou bem, a tal ponto que Gostou do seu projeto que você realizou ainda, também tem isso. Né? Então a gente tem aqui o fruto do meio, né? Somos fruto do meio e somos resultado também do ambiente físico em que a gente vive. Porque a partir do momento em que, por mais simples que aquele espaço, o ambiente mesmo, seu home office, seu quarto, casa, seu trabalho, aonde você esteja, seu negócio, sua loja, seja como for, ela, por mais simples que ela esteja, mas ela esteja decorada, mesmo que seja uma decoração simples, a tua produtividade aumenta. Se você vive num ambiente caótico, se você vive num ambiente que não te proporciona exercer as coisas que você gosta de ser, vou te dar um exemplo. A gente está aqui nessa mesa de podcast maravilhosa. Certo. Perfeito? Essa cadeira que a gente está sentado é uma cadeira apropriada. Porque a gente fica sentado nesse tipo de cadeira, o quê? 8, 9, 10 horas por dia? Porque, embora a gente esteja gravando um podcast aqui, mas isso aqui é uma empresa. É uma empresa, um escritório onde pessoas sentam e trabalham, concorda? Todos os dias. Todos os dias. Então, essa cadeira é uma cadeira apropriada para isso. Imagina se ela não fosse e eu estivesse sentada numa cadeira ruim, que me causa desconforto, que me causa dor nas costas. Imagina se eu tenho uma iluminação que me causa sono. Então, eu tenho uma cadeira ruim, uma iluminação ruim, você acha que eu vou ser produtivo? Não. Se eu não sou produtivo, logo as coisas que eu vou fazer vai começar a gerar erros. Se gera erros, então eu não estou satisfeito com as coisas que eu estou fazendo. Olha como é que a máquina funciona. E quando a gente tem essa percepção, a gente tem essa visão, a gente entende isso, realmente as coisas ficam mais simples. Então, para resumir a sua pergunta, a resposta da sua pergunta, sim, é claro que sim. A autoestima, ela
ela está 100% relacionada, correlacionada, envolvida intimamente com a decoração. Uma decoração com o lugar onde você vive, né? Com o lugar onde você vive. Uma coisa que eu achei interessante aí na definição que você leu, né? Quer que eu abra aqui de novo? Abre aí e lê só o iniciozinho. Eu achei muito interessante o início do que você leu aí. Então eu vou ler aqui. O textinho é curto, eu leio tudo, isso aqui é só o iniciozinho. Não, só o começo, que eu achei interessante uma coisa que está aí no início do que você leu. Tá, legal. Qual o significado de autoestima? O Google nos respondeu o seguinte: a autoestima é a qualidade de quem se valoriza e está contente com o seu modo de ser. Essa parte aí que eu achei muito interessante. É a qualidade de alguém que valoriza, que se valoriza, né? Que valoriza aquilo que tem, né? E assim, se você for parar para pensar, o que uma decoração gera de efeito, assim, imediato em um lugar? Me diga, Thiago. Não, imagina qualquer lugar que seja. Imagina uma sala, por exemplo. Uma sala que está ali no contrapiso, parede branca, o teto ainda está ali com os fios aparentes, tudo ali desse jeito. E você pega aquela sala daquele jeito, toda entregue no chamado no osso, né? A sala tá ali no osso e você vai e coloca piso. Só um minuto. Para a pessoa entender o que é no osso. Sim. Um ambiente, quando a gente fala assim, esse espaço aqui está no osso, significa que ele literalmente está no osso. Não tem nem contrapiso, o teto está na laje, não tem um rebaixo, de repente a parede também não tem pintura. Então, tem que começar essa reforma absolutamente do zero. Como normalmente entregam as construtoras, entregam os apartamentos e etc. dessa forma. E aí tá lá o apartamento daquele jeito, ou a sala daquela forma. E aí você pega aquela sala, coloca piso na sala. Aí você pega aquele piso, agora coloca um revestimento na parede. Aí você vai e coloca um rebaixo de gesso. E coloca uma iluminação legal. E agora você mexe coloca os móveis ali, coloca... Qual é o efeito imediato disso que você acabou de fazer? Valorizar o espaço. Acabou de valorizar. Um imóvel no osso vale menos do que um imóvel decorado. Vale menos, verdade. Um imóvel que está pronto... Uma sala que está pronta para alugar, você aluga ela mais caro do que se você alugar uma sala entregue no osso. Perfeito. Então, parece que a definição do que você leu aí do Google é diretamente o efeito que uma decoração gera no espaço. É diretamente o efeito que fazer um design de interiores no espaço, fazer uma decoração de interiores no espaço gera. Você acabou de valorizar aquele imóvel, ele sendo aquilo que ele é. Então você foi lá e valorizou ele. Com o quê? Com a decoração, né? Então a autoestima está ligado à valorização e estar contente. Satisfeito com aquilo que você é, né? Então quando você se valoriza, você automaticamente está contente. Está mais satisfeito consigo mesmo. Está mais satisfeito consigo mesmo. É o tal da alta performance, né? E fazendo essa comparação que você acabou de fazer de forma muito perfeita ao ambiente, é a mesma coisa, né? Então, um ambiente... Também tem sua autoestima. Um ambiente de alta performance é um ambiente bem decorado, né? É um ambiente bem decorado. Existem muitas pessoas no mundo, por aí afora, que inclusive vivem de investimentos em imóveis. Por causa dessa valorização. Compra ele sem valor, decora e valoriza ele, vende ou aluga por mais caro e assim se torna a fonte de renda da pessoa. Legal. A gente conhece muitas pessoas, inclusive, que fazem isso. Perfeito essa colocação. Gostei. Colocação foi sua mesmo, né? Você só deu aquela perspicácia. Só peguei no ar. Agora, deixa eu te fazer uma segunda pergunta aqui. Top, vamos embora. Vou te perguntar, então, já que o assunto é autoestima. Mas que eu saiba responder. Vamos lá. Por que você acha que uma pessoa... Por que existem pessoas com uma baixa autoestima, né? Caramba. Legal. É uma boa pergunta. Bom, a gente já entendeu o que é autoestima, né? A gente já entendeu o significado disso.
E eu vou pegar, inclusive, eu sou perspicácia também. Para quem não sabe, eu falo muito mal português, minha dicção é péssima. Não repare. Mas vamos à pergunta. Eu vou pegar um trecho do que você disse aqui no início do podcast sobre a questão de sermos fruto do ambiente em que a gente vive, né? Então, se você faz uma decoração, vou pegar lá para responder essa pergunta. Se você faz uma decoração e o teu cliente gosta, o amigo do seu cliente gosta, né? E te contrata, ou seja, você, o indivíduo, que fez uma decoração para uma pessoa que gostou e a outra pessoa também gostou e te contratou, certo? E isso o que faz com você? Eleva a sua autoestima. Opa, você se sente seguro, você se sente contente, você se sente capaz, sabe que se você fez para um, você vai fazer para dois. Aí você fez para dois, agora você sabe que faz para três. Concorda comigo? E com isso, sua autoestima vai elevando. Aumentando. Cada vez mais você é certo de si. Cada vez mais você está contente e feliz com sua forma de se expressar, nesse caso aqui, através da decoração. Concorda comigo? Certo. Perfeito. Eu acho que o que faz a pessoa ter a autoestima baixa é o contrário disso. Da mesma forma que você, através das coisas que você faz e do retorno que as pessoas têm ao seu trabalho, ao seu jeito de ser e etc., e a sua autoestima eleva, o mesmo acontece ao contrário, para fazer com que ela baixe. Quando a gente é criança, normalmente, né, quando nós somos crianças, quando o nosso caráter, os nossos valores, os nossos ideais, as nossas crenças estão começando a ser moldadas, até isso acontecer, a nossa mente é uma mente livre, né, uma mente sem filtro. Né? Tanto que, por exemplo, eu quando era pequenininha, minha mãe fala que eu tinha um vício de comer aquele negocinho que põe no vaso. Sabe que dá cheirinho no vaso? Qual não? Aquele cheirinho, aquele negocinho, aquela tampinha que põe no vaso para poder deixar o vaso cheirosinho. Você comia aquilo? Eu comia aquilo direto. Minha mãe fala que quando eu era pequena, ela tinha que tomar cuidado porque eu comia aquilo. Por que eu comia? Eu não tinha senso. Eu não tinha noção de sabor, de gosto, se aquilo era bom, se aquilo era ruim, se aquilo ia me fazer mal ou não. Só era bonitinho, colorido. Era bonitinho, colorido, cheiroso. Eu metia bronca e comia. Mas você comia aquilo Minha mãe fala que eu me lambuzava. Mas você pegava da caixa ou do... Do vaso. Que isso? Tinha que ter... se não fosse do vaso, não tinha graça. Opa, vaso não. Designers, alunos da tia Catherine, bacia sanitária. Meu Deus. E aí? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não tinha filtro, a gente não tinha noção, a gente não tinha percepção da vida, do que as coisas são de fato, né? A gente é mais inocente, a palavra acho que certa é essa. E aí você tem uma certa liberdade. Você não se importa se está andando na rua e a calcinha entra na bunda e tira. Você não se importa com isso. Não existe o senso de vergonha. Mas quando a gente vai crescendo, aí desce para o playground para brincar com o coleguinha fala: ai, mas você é feia. Aí você vai para a escola, começa um pouco do bullying. Ah, mas o seu óculos é fundo de garrafa. Ah, mas você usa aparelho. Aquilo ali, você criança, você ainda está sendo moldada, você começa a acreditar aquelas falsas realidades que são ditas para você. Certo. A gente é fruto do nosso meio, de forma positiva e forma negativa. Então, você vai crescendo, quando você é pequeno, o mundo é seu. Porque a sua realidade é a sua verdade. Mas quando você vai se envolvendo com a própria sociedade em si, por mais que essa sociedade também sejam seus amiguinhos de escola, né? E eles são, às vezes, cruéis em te definir, a tua autoestima vai baixando. Aí você cresce, vira um adulto, vai para um trabalho, vai para o seu emprego, ou casa, ou tem um filho, né? E aí essa pessoa, ela continua te macerando ali. Como diria Ivete Sangalo, te macetando ali. Meu Deus. E aí você fala, aí você casa com o marido. O marido fala, mas tudo bem, essa comida hoje não ficou boa, mas tá bem. Você é meio burrinha mesmo, não sabe cozinhar, não vai saber aprender nunca, né? Até essa hora da vida não conseguiu, não vai conseguir mais. Você acredita naquilo. Aí você tá no trabalho, o chefe fala com você. Esses dias eu vi um meme, cara, muito engraçado.
Como é que é o nome daquele pastor daquela igreja polêmico, a beça? Qual? Aquele da Devec, sei lá. Valdomiro? Não, Valdomiro é da sei lá, Da Mundial. Mundial. É da Advec. Não sei, Gente, Malafaia. Ah, Eu vi Gente, que meme engraçado. Era o pastor Silas Malafaia falando, né? Tentando elogiar Bolsonaro. E aí ele fala, Deus escolhe às vezes pessoas sem noção, que não sabem. Aí começa a esculachar o cara e depois vira e fala assim, por isso que Deus te escolheu. Aí às vezes você tem um chefe que é assim, te esculacha a beça. Ah, eu te contratei porque, sabe, você até que tem um pouco de atenção, mas não se veste bem, não é muito bonita, não é muito apresentável, mas pelo menos escreve, sabe? Ou seja, aí você tem o marido, ou o esposo, ou o filho, ou seja como for. Às vezes até a pessoa que está te apoiando ali, por exemplo, no caso, o Malafaia estava apoiando, só que parecia que ele estava detonando. Uhum. Exatamente, às vezes até a pessoa que está te apoiando, e às vezes... Nem é com má intenção. Isso que eu ia falar agora, às vezes não é com má intenção. É só a percepção dela. Da realidade do mundo dela. A forma como ela vê o mundo. Mas isso afeta você. E com isso você passa a acreditar de fato que você é ruim naquilo que faz, que você não sabe cozinhar, ou que você não sabe cuidar do filho. Eu tenho uma aluna, cara, que ela ela é dona de um ateliê. Ela mesma costura, o ateliêzinho dela tem... Ela costura as almofadas, monta para sofá, cortina, tapetes artesanais. E aos 50 anos de idade, ela se matriculou aqui na escola para se tornar design de interiores. E quando ela fez a matrícula dela, ela virou para mim e falou assim, Catherine, olha, você não tem noção de como que isso aqui está sendo para mim. Porque eu tenho um ateliê há não sei quantos anos, acho que é 15 anos. E há um tempão, eu recebo dentro do meu ateliê arquitetas, design de interiores com as suas clientes. Eu acho aquilo tão lindo, tão chique. Elas estão sempre bem vestidas, tão empoderadas. E eu sempre fiquei pensando, quando que a minha vez vai chegar? E agora a minha vez chegou. Agora é meu momento de pegar o meu cliente e levar até o ateliê de um colega. Certo. Aí eu falei, poxa, que top, então vambora cair pra cima, porque você precisa estudar e se formar. Passou o quê? 1 mês, 2 meses, talvez depois, ela me manda um print da filha dela falando, você está velha demais para ser design de interiores a essa altura. Ninguém vai te contratar. Você tem que entender que você nasceu para costurar, você vai morrer costurando. O seu papel é fazer as pazes com meu pai, porque parece que ela estava brigada com o marido, porque o marido também não apoiou ela na formação dela. E aí mas ela insistiu com o marido, não, eu vou fazer, você gostou ou não. Então eles brigaram. Aí a filha se meteu para falar, não, você não tem que brigar com meu pai tá certo, você tá velha, você vai ficar na mesa de costura mesmo, esquece essa ideia de ser design. Então às vezes a gente não tem um filho, a gente tem um inimigo. E aí complicado. O que aconteceu? Ela me ligou chorando com a autoestima lá no pé. Então é isso. Respondendo a sua pergunta, né? O que faz a pessoa, então, ter autoestima baixa? É isso. São as constantes pancadinhas que ela vai ouvindo, porque pelo que você trouxe aqui, quando ela é criança, ela não tem esse problema. Ela não tem esse filtro, esse senso. O mundo é dela, ela pode fazer tudo. A realidade dela é a verdade. Tudo que ela pensa é real. E à medida que ela ouve uma piadinha no playground, houve um deboche na escola, alguém dizendo que seu cabelo não é legal, seu óculos não é legal, seu jeito de falar não é legal. Meu jeito de falar não é legal. Eu sou meio burrinha. Vai somando todas essas coisas, somatizando, pronto. Aí vai cada vez mais diminuindo ali a força dela de como está escrito aí na definição, de estar satisfeita. Estar contente com o seu modo de ser, se expressar e viver. Então, se todo mundo à minha volta não está contente, fala isso de mim, então vai ver que é verdade. Logo, eu não estou contente com o meu jeito de ser. Logo, eu vou me retrair e não vou me expressar mais. Aí é onde começa a vir, às vezes, até sérias patologias, uma depressão, uma tristeza profunda, uma ansiedade, porque você para de se expressar. Para de acreditar que você é bom. Para de acreditar que você é suficiente, né, para fazer. Só para dar uma liga nisso daqui que a gente está falando,
É por isso que é importante, eu quero, né, deixar um conselho, uma dica aqui, se puder, a gente tem tempo para isso, tudo bem? Pode ir. É por isso que é importante a gente não se importar com a opinião das pessoas. Eu sei que às vezes é difícil a gente, por exemplo, não se importar com a opinião da esposa, do marido, do chefe. Às vezes porque são pessoas que a opinião delas são importantes pra gente. Por exemplo, é importante que meu chefe tenha uma opinião boa sobre mim para que eu possa crescer na empresa, tá entendendo? Uhum. Eu acho que por mais que essas pessoas tenham uma certa expressividade na sua vida, não se importe com a opinião dela. Busque sempre fazer aquilo que te agrada, aquilo que te deixa contente. Busque fazer aquilo que te estimule. Porque a falta de autoestima pode trazer, sim, patologias graves. Como minha mãe é psicóloga, então entendo um pouco disso, que podem ser patologias irreversíveis. É porque você vai deixando um golpe, alguma coisa, e vai tirando a sua credibilidade de si mesmo. De si mesmo, né? Você passa a desacreditar que no seu próprio potencial, né? Perfeito. Não vamos estender mais. Já respondi a pergunta. Mas vamos continuar então aqui para você responder. Vamos continuar. Então, beleza. Parece que de acordo com que ela vai recebendo algumas palavras, algumas coisas vão acontecendo na vida dela, a autoestima dela vai diminuindo, né? Sim. Ela vai começando a acreditar nas mentiras que falaram sobre ela. Sim. Né? Porque se for parar para pensar realmente, são mentiras que falaram sobre você, né? Porque se você usa um óculos, você usa o óculos para melhorar a sua visão. Se você está se melhorando, você não tem como estar ruim. Sim. Você entende? E eu falar, seu óculos não é bom. Não é bom. Ele está melhorando a minha visão. Ele está me deixando melhor. Você entende como é que é a forma que a gente recebe essa opinião? Aham. Que às vezes a opinião ela é importante quando dependendo de com quem está com você ali na situação, né? Por exemplo, o chefe dá uma opinião sobre o seu trabalho, para o seu trabalho melhorar, aquilo é positivo. Isso aí é uma coisa construtiva. Agora ele dá uma opinião sobre o jeito que você... O tom tonalidade da sua voz, ou o jeito que você arruma seu cabelo, ou como você se expressa. Talvez... crueldade. Ele tá vendo o mundo com os óculos dele, né? É falta de empatia. E é isso, o mundo tá cheio disso mesmo. Cabe a gente se blindar um pouco. Se blindar. Vamos lá. Então, para esse se blindar, eu acho que já começaria aí uma resposta da pergunta que eu ia te fazer. Como que a gente faz, então, para melhorar nossa autoestima, para aumentar a autoestima? Coisas que você vê, que você fala assim, poxa, faça isso, isso e isso, e talvez sua autoestima possa melhorar com isso. Supondo que a pessoa já está ali, se deixou afetar por uma palavra, por outra, a autoestima dela foi abaixando. O que fazer? Tá lá no pé. O que fazer para melhorar a autoestima? Essa é uma pergunta que carrega uma responsabilidade imensa na resposta, hein? Bom, é uma resposta que carrega uma responsabilidade? Sim, mas ela é uma resposta tecnicamente simples. Às vezes óbvia, e o que é mais engraçado é que existem as coisas mais óbvias que estão estampadas na nossa cara. É aquilo que a gente nunca vê. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho de alguém. Assistir um podcast, Assistir um podcast para falar, pô, é verdade, como que eu não pensei nisso antes? Tava na minha frente o tempo todo. É até, de certa forma, um pouco simples, gente. Deixa eu falar. A gente entendeu aqui o que eleva e o que abaixa a autoestima, certo? O que eleva? São coisas que te estimulam, são coisas que te fazem bem, são coisas... Vamos voltar aqui. Isso daqui está sendo, né, uma base aqui pra gente. Não, peraí. Vamos lá. A autoestima é a qualidade de quem se valoriza e está contente com seu modo de ser, de se expressar e viver, né? E aí, o que acontece? O que te deixa feliz? Quais são as coisas que você gosta de fazer? E que você sente
forte, energizado. Eu vou dar um exemplo. Vou começar com um exemplo pequeno, para que você dê o primeiro passo e por diante vá alimentando, né? Já que a gente tomou várias pancadinhas que somatizando virou uma autoestima abaixo do nível do pé, agora vamos começar com várias injeçõezinhas para que somatizando leve a sua autoestima acima do nível do céu, Certo. né? Vou dar um exemplo. A gente estava conversando, inclusive, sobre esse lance esses dias, né? Comecei a malhar na praia agora, porque eu vou casar aqui, ó. Vou casar, né? Então, eu comecei a fazer funcional na praia, né? É box beach, boxe de luta, box beach e funcional. E aí, eu sou uma pessoa que, apesar de ser carioca da gema, arrastada no X, né? E morar na praia do Rio de Janeiro, né? Eu moro praticamente de frente. Eu não gosto do sol. Eu não gosto do sol. Eu não gosto do sol. Eu não gosto de pegar sol. Quantas vezes a gente viajou pro Caribe, eu fui com a chapelotona assim, mandei manipular um protetor solar, porque eu não queria pegar sol. Não curto sol. Só que uma coisa interessante é que quando eu comecei a fazer esse treino na praia, eu percebi que o sol me fazia bem. E que eu tinha um rendimento muito maior no meu trabalho depois que eu saía do treino na praia. Então, eu treino às 6 da manhã e volto para casa às 7h10, assim, eu já estou chegando em casa, me arrumo e eu tenho um dia gostoso. Eu me sinto energizada. Aquele parte da manhã te energiza. E aí se alguém chega, talvez, e fale assim, nossa, mas não gostei muito do seu cabelo, aquilo parece que não vai me afetar, porque eu vim energizada. Eu vim... Então, buscar coisas que te deixam feliz, música. A música, ela me deixa feliz. Isso são pequenas dosezinhas, doses homeopáticas que é para você poder começar a injetar em você todos os dias. Mas isso não é o suficiente para você viver uma vida inteira. Entende? Vai ter dias que você não vai conseguir fazer seu treino, de repente você não tem acesso. Eu não sei, eu tô falando de mim. Música, treino, isso me deixa bem. Mas o que te deixa bem? De repente cozinhar? Tem gente que gosta, certo? Então começa a fazer essas coisinhas que te energizam, que te deixam bem, para que você gere um pouco mais de força para fazer aquilo que vai te manter de fato lá em cima, com a sua autoestima lá em cima. A decoração de interiores é algo que você gosta. Tanto que você está num podcast de decoração. De decoração. Então, invista o seu tempo nisso. Estude, porque estudar a matéria decoração de interiores é altamente terapêutico, inclusive. Você entender de forma até profissional as composições de textura com cores, entender o que a outra pessoa quer, deseja, pensa, sonha. Saber que você está se preparando para realizar o sonho daquela pessoa, não tem como. Não tem como sua autoestima não tá lá no talo. Né? Eu já escutei algumas vezes assim, a pessoa falando assim, a autoestima de Catra é inabalável. Mas, eu faço projeto diariamente. Eu recebo, e eu sei projetar, eu sei trabalhar com isso, eu sei fazer decoração. É minha profissão há quase 16 anos de carreira. Então, a minha autoestima, ela está constantemente sendo alimentada. E se aí acontece alguma outra coisa, um tapinha desse para baixar a minha autoestima, eu tô blindada. Eu tô fortalecida. É como se você tivesse escudada, né? Eu tô com um escudo. Bateu. Pode bater aí. Porque isso não vai me afetar, porque eu sei o meu potencial. Eu tanto sei que eu saí do zero, fiz meu primeiro projeto, fiz meu segundo projeto, montei meu primeiro escritório. E assim, a gente foi... Então, quando você sai do zero e vai crescendo dia após dia, você vai percebendo que, sim, eu sou inabalável. E é muito bom, isso não é arrogância, isso não é prepotência, você achar isso de você. Por que a pessoa chega pra você e fala assim, eu estou me sentindo mal, estou me sentindo no chão, no lixo. Alguém chega pra você e fala, puxa, coitadinha. E quando você fala assim, nossa, a minha autoestima tá inabalável, alguém fala, nossa, quanta arrogância, isso pode falar. Você tá entendendo o que eu quero te dizer?
Então, Parece que quer manter parece a que quer régua te para mandar baixo. Então, se você fala que tá com a autoestima baixa, tá triste, então tudo bem, vem cá que eu vou te alimentar. Agora, quando você fala, não, estou inabalável, não, volta aqui para baixo. Deixa de ser arrogante, continua com a autoestima no pé. Isso não é assim. E se for também... se for também, deixa. Porque é uma arrogância que vai te fazer bem. É pensar em você. É ser você. Tá aqui, ó. Tá aqui na mensagem. Valorizar e estar contente. Se você se sente arrogante e isso te deixa feliz, que mal tem? Valorize-se. Está se valorizando, né? Você está se contentando com aquilo que você é, não tentando se enquadrar dentro de padrões de outras pessoas. Porque a autoestima diz o quê? Estar contente com a forma que você é e se expressa. Então é sua forma de ser, é sua forma de se expressar, não a do outro. Parece que tem aí um autoestima é auto de si. Auto de si, né? Automaquiagem, eu mesma me maquiar. Estima, né? Minha autoestima é meu. Se é meu, então é meu jeito de estar feliz comigo. Era o que eu ia falar. Parece que tem um segredinho aí, como se fosse esse tal do pegar no ar, né? Tem um detalhezinho aí que eu acho que é muito importante para a pessoa melhorar, aumentar a autoestima dela. É você ter alguma coisa que efetivamente seja sua, né? Sua. Porque às vezes a gente vai indo no piloto automático e tudo que a gente faz tem a ver com o outro. Você chega no trabalho, você tem que entregar o trabalho ali pro chefe. Você chega em casa e você Tremendo isso. Você chega em casa e você tem que cuidar do lanche do filho. Tem que cuidar da roupa do marido. Tem que cuidar de elogiar a esposa. Tem que cuidar do lanche da criança. Tem que cuidar do que o chefe quer. Do trabalho. Eu, quando era trabalhava como vendedora de loja, eu tinha que cuidar do gato da minha chefe. Então você tá no trânsito, tá dirigindo, tem que prestar atenção no que o outro tá fazendo. O outro, é sempre o outro, né? Então parece que a gente vai ficando no piloto automático e a gente esquece, às vezes, de ter uma coisinha ali que seja... Nossa. Meu, isso aqui é meu. Isso aqui é meu lance. Isso aqui é minha situação. Então, por exemplo, essa moça que você citou na história, né? Ela tava lá, uma mulher, pelo visto que você fala. Sim, é uma mulher de 50 anos. Uma mulher de 50 anos, costureira, tava lá fazendo as coisas dela, o trabalho dela. Mas ela tinha um negócio dela ali que ela falava, pô, eu tenho vontade de ser design de interiores. Eu tenho vontade de ser decoradora. Eu tenho vontade de aprender isso. Eu tenho vontade de desenvolver essa habilidade. Sou eu que quero isso. E quando ela começou a ter essa relação consigo mesmo, com algo que ela queria, e isso aumentaria a autoestima dela, mas começaram a vir as vozes externas, né? Começou novamente a voltar a filha, o marido, e até se intrometendo naquilo que era algo dela, né? Então você falou aí, pô, ela estava super animada que agora eu vou fazer algo. Agora eu vou ser a design, a arquiteta que vem no meu ateliê, indo no ateliê do meu colega. Indo lá. Então agora ela estava super animada, a autoestima aumentando. Daqui a pouco ela deixou entrar no externo, deixou entrar o externo de novo e aquilo foi abaixando. E no final ela te ligou triste, chorando. E dizendo, pô... Não vai dar pra mim. Não vai dar pra mim. E ela acreditou naquilo. Eu realmente tô velha. Ou seja, ela... Por que eu vou perder tempo com isso? Eu já tô velha. Começou a acreditar novamente. Ela acreditou nisso. Então ela quase saiu pra aumentar a autoestima e chegou quando ela tava começando a aumentar, ela deixou diminuir. Olha só como é que é. Então eu pego um detalhe aí nessa definição da autoestima, valorizar a si mesmo, dessa definição que a gente está trabalhando aqui. Tem um detalhe que tem alguma coisa que seja sua, sabe? E essa coisa que seja sua, de fato, nem sequer precisa acreditar ou dividir com a opinião de outras pessoas. Porque, às vezes, não é sobre outras pessoas, não é sobre seu marido acreditar que você é capaz de fazer aquilo ou não. Não é sobre sua filha dizer que você é boa naquilo ou não.
É sobre você fazer e você superar e você conseguir ter algo ali que você gosta. E acreditar e estar bem com o que você é. Até porque somos seres individuais, né? A gente nasceu sozinho e a gente vai partir dessa sozinho. Nem tudo a gente precisa estar acompanhado, Nem né? tudo. Quando se trata, é muito simples. Basta ser o que você é. Só potencializa isso. É simples. Por isso que eu falo, é óbvio, tá na nossa cara, tá dentro de você, tá na sua vida. Só potencializa, porque você é boa. Essa moça era boa, tanto que ela já tinha ali um ateliê, já costurava, fazia almofadas, sabe? Ela já estava inserida ali. Chance era grande de ser uma ótima designer de interiores, né? Entende? Porque, gente, entendam. Tem gente que vai falar isso sem querer, acha que tá te ajudando, acha que é uma forma de apoiar, mas tem gente que vai fazer na maldade. Eu vou dar minha opinião. Quem sou eu para opinar numa situação dessa? Mas a gente está numa roda aqui expressando opiniões, então... Na minha opinião, essa filha, ela fez na maldade. Não acho que foi ela protegendo o casamento do pai. Eles são casados há anos. Não é porque ela decidiu fazer um curso que eles iam se separar e viver brigados para sempre. Óbvio que não. Acredito que a vida que eles tiveram, né, de tantos anos de casado, tiveram dificuldades muito maiores. Quem é a filha para se meter no casamento dos pais, né? Então, na minha opinião, ela fez já tinham tido outras discussões, com né? certeza. E talvez até por causa antes dela, dela né? existir, já tinham discutido antes de ser resolvido. Com certeza. Então, na minha opinião, por exemplo, a forma em que a filha se posicionou com relação a essa minha aluna foi maldade. E eu acho que ela estava consciente na maldade com relação à mãe. É duro? Mas é real. Existe, né? Existe. Aqui eu estou expressando minha opinião, mas que pode estar certa ou errada, mas isso acontece diariamente com a vida, com a família de muitas pessoas. E ainda que fosse na intenção de proteger, foi um golpe que derrubou, né? Eu não vou dizer fatal, porque ela ainda pode mudar, mas foi decisivo naquele momento. Então, assim, eu acho interessante você ter algo seu que você, às vezes, nem divida com a opinião de outras pessoas sobre aquilo. Talvez assim você comece a acreditar mais em si mesmo. É por isso que falam que o segredo... Não, o silêncio é o segredo do sucesso, né? Tá aí, pronto. Agora a gente descobriu o porquê que esse ditado, ele é verdadeiro. Você vai se tornando forte ali consigo mesmo, né? É isso aí. Papo bom sobre autoestima, né? Legal. Sim, e é uma coisa importante do dia a dia, né? Que muda. A autoestima, ela interfere literalmente e diretamente no bem-estar, na felicidade da vida de um ser humano, de um indivíduo, né? Mas vamos lá, Thiago. O tema da nossa live, ó. O tema do nosso podcast hoje é a decoração que levou à autoestima de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o pessoal tá pipocando aí, querendo saber o que isso tem a ver. A gente já entendeu o que é autoestima. Já entendemos. Agora, o que isso tem a ver com Jesus Cristo? Eu te pergunto. Cara, não, isso foi... A gente estava conversando ontem sobre isso e, poxa, foi uma coisa bem legal que surgiu, né? Sim. Porque a gente nunca espera, né? A gente, falar de Jesus Cristo... Claro, né, gente? Vamos lá. A gente está falando de Jesus com base no que está escrito na Bíblia ali, que é onde narra a história, a vida que ele viveu aqui, né? E a gente estava falando porque é interessante que decorar... O assunto começou em decoração, né? E decorar, você normalmente decora uma casa para receber alguém, né? Eu acho que se você morasse, se você vivesse num mundo onde só existisse você, e você estivesse ali, talvez você não teria tanta preocupação assim em você decorar, deixar tudo bem arrumadinho, bem bonitinho, bem... Normalmente a gente faz isso, decora um ambiente, por exemplo, a gente decorou esse espaço aqui para gravar um podcast para receber vocês que estão entrando aqui na nossa casa através das câmeras. Você decora a sua casa para você receber uma visita, para você receber alguém.
né? Para você. A gente bota o nosso melhor jogo de talher. Bota o melhor jogo de talher para receber o filho, para receber o próprio marido, para receber. Não precisa ser receber visitas e visitas, mas receber as pessoas ali que convivem com a gente. Né? Uma das funções, quando a decoração surgiu, uma das funções era exatamente essa: socializar, receber. Sim. Não, até quando você tem um filho que está vindo a caminho, qual é a primeira coisa que as pessoas pensam? Vou preparar minha casa para receber. Vou fazer uma comidinha gostosa para ele, vou fazer uma mesa bonitinha. Não, assim, você engravidou. Mulher engravidou. Qual é a primeira coisa que pensa? Vou preparar o quartinho para receber esse bebê. Um quartinho bem bonito, fazer um quartinho de bebê, com um berço legal, vamos fazer o chá de bebê. Tudo isso é para quê? Para receber as pessoas, né? Para receber as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. E tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus estava andando na rua e ele foi convidado a ir na casa de alguém. Um fariseu, que fariseu naquela época eram como se fossem os políticos, pastores, ou eram as pessoas de poder, né? Que ditavam, que ensinavam para os judeus sobre as escrituras, que ditavam qual seria o caminho das pessoas. E um fariseu chamou Jesus para ir na casa dele. E Jesus foi até a casa dele. Quando chegou lá, o fariseu conversando com Jesus e tal, todo mundo ali batendo um papo, não sei sobre o que Jesus estava falando ali, mas eles estavam ali na casa dele. E de repente, do nada, do Neida, né? Como diz. Do Neida entra uma mulher. E a Bíblia ela fala que essa mulher, chama ela de mulher pecadora. Entra uma mulher que é pecadora dentro dali da reunião. Se mete na reunião, pega um perfume, quebra um vaso com aquele perfume, joga no pé de Jesus, começa a lavar o pé de Jesus com aquilo, com aquele óleo, seca com o cabelo e começa a beijar os pés de Jesus e começa a apertar e tal, e abraçar ele, beijar os pés, lavar os pés, enxugar com o cabelo. E o sacerdote, o fariseu, o poderosão, o bonitão, o fariseu olha para aquilo e fala assim: nossa, isso não pode. Isso não pode. Todo poderoso. E esse cara deveria saber quem é essa mulher e o que ela está fazendo, porque mulher não podia nem entrar numa reunião de homens, muito menos tocar no homem ali, muito menos ficar ali fazendo aquele show na cabeça dele. E ele começa a criticar. Então, e aí eu achei interessante porque a gente estava falando sobre isso, né? Sobre como que... Saquei. Sobre como que... Você vê, Jesus... Se você me perguntar assim, Jesus era um cara de baixa autoestima, Thiago? Ele tinha tudo para ser. Ele tinha tudo para ser um cara de baixa autoestima. Verdade. Se você for olhar toda a história que a gente está falando aqui, ele tinha tudo para ser, porque todo lugar que Jesus ia, eram pessoas dizendo para ele: você se diz filho de Deus? Você acha que você pode ensinar? Você é um carpinteiro? Você é quem? Quem é você para fazer milagre? Na própria tentação, fala para ele: se você é filho de Deus, então faz isso. Era então sempre um si, era sempre um apontamento, era sempre um... Às vezes a gente acha, a pessoa que está até mesmo uma pessoa que deixa isso afetar ela, às vezes ela acha que aquilo acontece só com ela. Eu cheguei na escola, falaram do meu cabelo, poxa, falaram do meu rosto, falaram do meu óculos, disseram que eu era menos. Até Jesus diziam pra ele o tempo inteiro: você não é suficiente. E ele era filho do cara, né? Ele fazia milagre. Ele vivia ensinando e multidões seguindo ele. Mas era o tempo inteiro uma pessoa chegando e dizendo: você não é suficiente. Tentando jogar ele pra baixo. Só chegavam pra ele tentando colocar vou colocar uma pegadinha aqui para ele se entregar. Acho que o único que falou ainda alguma coisa boa para Jesus foi João Batista, né? Que ele tinha como amigo dele. Se você for olhar até mesmo a Bíblia, você não vai ver. Você não vê. Assim, você não encontra ninguém Você não vê elogiando. A história de Jesus, as pessoas elogiando Jesus.
As pessoas falam, nossa, que homem incrível, nossa, que maravilhoso. Um dos únicos que na Bíblia que elogiavam Jesus foi João Batista, que era um malucão que andava no deserto. Sem credibilidade. Era o único, o pessoal chamava de louco, era o único que apontou e falou assim, esse cara é o cara, ouçam o que ele tem para dizer. Porque a maioria das pessoas que chegavam para ele era para apontar o dedo, para falar, não, mas você bebe muito, você come muito, você fala errado, você faz isso, aquilo. Me diz aí, o que você faria? Você não é o bonzão? O que você faria? Era o tempo inteiro tentando diminuir a autoestima dele. Poxa, cara, que legal. E ele tinha tudo para não acreditar. Só que ele acreditava. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele estava aqui para fazer. E quando essa mulher vai lá, voltando ao caso dela, né? Quando essa mulher vai lá e lava o pé dele, enxuga com o cabelo, faz tudo aquilo, e ele vê o cara tentando novamente diminuir a autoestima dele, e diz lá até no livro, acho que diz que ele fala, pô, se ele realmente fosse profeta, ele saberia que é essa mulher. Ele saberia que essa mulher não permitiria que isso acontecesse. E aí Jesus olha para ele e fala assim, ô Simão, posso te fazer uma pergunta? Ele fala, fala, meu mestre, pode falar. Fala, a quem, se um credor tem duas pessoas que têm dívida, um deve 50, o outro deve 500, e nenhum dos dois tem como pagar, e esse credor vai lá e perdoa a dívida dos dois, quem vai ficar mais satisfeito? Quem vai amar mais esse credor? Quem vai ficar mais grato? Acho que é o que perdoou 500, né? Uhum. E ele fala, pois é, eu vim aqui na tua casa e você nem sequer água me serviu. Essa mulher quebrou o perfume, tá lavando meus pés. E secou com os cabelos. Eu vim aqui na sua casa e hóstia você não me deu. E essa mulher não para de beijar meus pés. Pés, né? Ainda mais naquela época que se usava sandália no meio da areia, né? Então ela beijou sem ter nenhum pudor. Sim, então assim, e por que eu falei? Essa decoração foi a decoração que elevou a autoestima de Jesus. Pode crer. Porque quando ele foi entrado para ser recebido numa casa e não foi colocado nada ali para receber nem ele. Água, nem a água, nem a hóstia, nem o respeito, a honra, não. Só estava ali para poder apontar, criticar, colocar ele para baixo, até o momento que chega uma mulher do nada, e ela faz a decoração que eleva e que traz de volta o que deve ter na presença dele. Que é isso aqui que ela está fazendo, é o que ela tem e ela está entregando como ela é. Então, às vezes, a gente bota tanta limitação nas coisas, sabe? Ah, não, eu sou pobre, então eu não posso fazer uma decoração. Gente, faz com o que você tem. Decoração não é sobre dinheiro, não é sobre riqueza. Não. Receber as pessoas não é sobre simplesmente... Não, só posso colocar se for do mais caro, se for do não sei o que. Não, é sobre preparar, é sobre valorizar aquele momento, aquela recepção, aquela visita. A sua casa com o que ela tem, valorizar a sua casa com o que ela tem. A sua roupa de cama, valorizar ela com o que ela tem. E sempre que você puder fazer mais, faça mais. Aquela mulher, ela tinha o perfume, fez o perfume. Depois ela viu, eu não tenho toalha, mas eu tenho cabelo, eu uso cabelo. Eu estou dando o que eu tenho, o que eu sou. Então, se você... E tá dando o melhor. O melhor. Porque o que você é, o que você tem é o melhor. É o que todo mundo precisa. É o que todo mundo precisa. As pessoas, elas acham que as pessoas precisam da nossa perfeição. Só que as pessoas não precisam da sua perfeição. As pessoas só precisam da sua coragem. Coragem de ser quem você é, coragem de se entregar, coragem de fazer, coragem de agir. O resto vai acontecer. Perfeito. Eu fiquei sem palavras. Eu não sei o que dizer mediante a isso. Então, se alguém teve a dúvida com relação à decoração de Jesus Cristo e à autoestima, tá aí, pessoal.
Tá aí, para que vocês entendam. E esse podcast, esse tema, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela é muito importante não só para aquela carreira que você quer seguir, como uma decoradora, um design de interiores, né? Mas para sua vida, como pessoa, como ser humano. Sim, a evolução profissional, ela costuma andar junto com a pessoa. Junto com a pessoal. É difícil você evoluir profissionalmente se você não evoluir como pessoa. É difícil você... por exemplo, uma pessoa que entra na jornada de se tornar uma decoradora, de se tornar uma designer de interiores, de mudar de profissão, de começar uma carreira na decoração, por exemplo, ela começa primeiramente evoluindo a si mesma, né? E depois aquilo vai acontecendo em conjunto, né? É verdade. Por isso que primeiro a gente estuda e depois que a gente pratica. Primeiro você evolui aqui dentro, aí você coloca aquilo pra fora. Então, vamos encerrar esse podcast. Olha eu aqui me metendo, gente. Eu sou a entrevistadora. Eu sou a entrevistada. Mas eu quero te fazer uma pergunta, cara. E aí, tu acha que Jesus Cristo tinha autoestima baixa? Mas eu já falei disso, já. Eu sei, mas era só pra gente dar o desfecho, não? Só pra você... Deixa pra lá, então. Deixa pra lá. Não, eu acho que, como eu falei anteriormente, ele tinha tudo pra ser, né? Pra ser um cara de baixa autoestima. Porque se a baixa autoestima ela é construída através de opiniões sobre você, de tentativas de te diminuir, de palavras contra você, de palavras negativas. O que esse cara mais viveu a vida toda foi isso. Gente dizendo que ele não podia, que ele não era, que ele não ia conseguir, que não ia ser, que não ia dar certo. Que não ia dar certo. Mas ele o tempo inteiro olhou para a missão que ele tinha que fazer, para acreditar em si mesmo, no que ele tinha que exercer. E esses pequenos atos, você vê como que ele usa esses pequenos atos, como por exemplo dessa mulher, que ela começa na Bíblia sendo conhecida como uma mulher pecadora, e sai da história sendo conhecida como uma mulher que lavou os pés de Jesus com perfume. Então, ela mudou totalmente e ele pega esse fato para elevar a autoestima dele. Para elevar o que ele tem aqui para fazer, para fortalecer o propósito dele. Novamente, é sobre você pegar coisas, observar, olhar para aquilo que vai te elevar. Eu queria te fazer uma pergunta, e eu sei que é você o entrevistador, mas eu gosto de fato mesmo de trocar ideia com você sabe disso, né? E o podcast, ele é um podcast de decoração, mas a gente troca várias ideias, né? É uma conversa. Você acha que essa questão, né, que a gente tem ouvido muito falar é do merecimento. Então, essa questão, assim, a gente vê muito hoje em dia, né, Thiago, eu não vou nem dizer na televisão, que eu acho que a televisão, ela não tem mais a mesma força que antes, né? Mas a gente vê muito na internet. Pega o código, mas o código é esse que eu estou te impondo. O merecimento. Mas merecimento é isso aqui. Se você não está vivendo isso aqui que eu estou te dizendo, então não tem merecimento. Você acha que nesse meio que a gente está, né, nessa onda de muitos gurus dizendo que o que é a vida certa, o que é você ser perfeito, para que você tenha aqui, a autoestima, para que você se valorize e esteja contente com o seu modo de ser e se expressar, você acha que como que uma pessoa consegue, então, se manter? Porque, beleza, Jesus Cristo, ele era certo de si, ele sabia quem ele era, né? Mas ele era uma divindade, certo? Ele era um ser divino. Nós, apesar de sermos imagem e semelhança de Deus, como que a gente teria, em meio a tanta influência da internet, comparações, esses soquinhos que vão atingindo a nossa autoestima, como que você acha que é possível ela se blindar? Beleza, você já disse aqui como que ela se blinda, mas se manter. E ter o tal do merecimento.
Eu acho merecimento para muitas pessoas, para algumas pessoas, merecimento acaba destruindo ela. Olha isso, hein? Essa tentativa de pertencer a algo, às vezes, tá? Não estou dizendo sempre, não, mas essa tentativa de pertencer a algo como se fosse pertencer a algo como se fosse um objetivo aonde ela tem que chegar, por exemplo. Qual é a ideia do merecimento que é dito? Você vai num restaurante que você não pode pagar, e separa um dia, separa um período que lá as coisas são caras e tal, senta lá e usufrui daquele lugar, olha as pessoas naquele lugar, visualiza você chegando naquele lugar. Tudo bem, isso pode funcionar quando a pessoa tem em alguns momentos essa dificuldade. Mas a autoestima, como a gente vê aqui, essa falta de essência de acreditar em si não está no fato dela tentar estar em outro lugar. Às vezes o problema de conexão dela está com seu estar aqui de dentro, dela entender que ela é suficiente, que o que ela tem, ela pode dar, sabe? Às vezes você dar aquilo que você tem, ao invés de achar que você tem que acumular mais para depois só dar. Não, eu sei, mas eu sei muito pouco. Cara, começa dando um pouco do que você tem. O que você sabe, o que você é. Começa a aceitar isso, entender, não é para se limitar, é para saber, eu estou crescendo sim. Eu não estou buscando ter a vida de outra pessoa, ou daquele influenciador, ou daquele fulano de tal que está ali falando comigo. Eu não estou querendo ser ele, eu quero ser eu e descobrir as coisas que eu tenho que podem influenciar na vida das pessoas, que podem fazer a vida da minha família melhor, que possa me fazer, às vezes, conquistar os meus objetivos, alcançar meus sonhos. Está muito mais no olhar para dentro de si e entender que você tem capacidade. Poxa, que bonito. Eu tenho capacidade, você tem capacidade. O Júnior tem capacidade. O rapaz que está ali na portaria do prédio tem capacidade. A pessoa que está dentro do ônibus, ela tem capacidade. O outro que está atravessando a rua tem capacidade. Todos nós estamos aqui porque temos capacidade, temos potencial. Agora a gente não identificou isso. Então a gente não precisa, às vezes, transmutar e pensar, não, só quando eu chegar a conseguir estar num restaurante como esse, como essas pessoas que estão aqui é que eu vou alcançar a minha vida sensacional, é que eu vou alcançar o meu bem-estar. Cara, faz do teu caminho a tua felicidade, faz do teu caminho a tua conquista, faz do dia após dia, sabe? Se sentir vitorioso só pelo simples acordar e sentir a força do sol e saber que você tem mais uma oportunidade de fazer da tua vida naquele dia o melhor dia da sua vida. É no dia a dia. E às vezes eu falo isso porque eu já vi acontecer. Da pessoa nessa... Não, eu vou lá naquele lugar, eu vou lá naquele restaurante, às vezes a pessoa até vou fazer um jantar, eu já vi isso acontecer. E a pessoa ela vai lá no restaurante que ela não pode pagar e ela pede a comida que ela, no momento ainda, está conquistando, está caminhando. Então, para ela é uma dificuldade pagar aquilo. Ela pega aquela comida, ela pega aquele negócio e ela come ali naquele momento e ela vive aquele momento e aquilo faz bem para ela ali. Momentaneamente, né? Momentaneamente. E depois ela chega em casa e ela acha que a vida dela ali na casa dela, no momento em que ela está, não é mais tão bom quanto era aquele momento. Sendo que o momento... E eu acredito que o verdadeiro merecimento, que o verdadeiro elevar da autoestima, que o verdadeiro despertar para o seu propósito aqui é você entender que o momento que você está é o exato momento que você tinha que estar para você começar a dar seus passos, a agregar, a fazer, a conquistar com o que você tem aqui. Não é só sobre onde você vai chegar. É sobre o que você tem aqui agora tem valor. Entrega isso para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa que está passando por você. Começa a fazer alguma coisa com o que você tem.
Começa a fazer alguma coisa com aquilo que está na sua mão nesse momento. E aí isso vai trazer o caminhar as outras coisas, né? E vai manter, né? E é um diário, isso é diariamente. O grande lance é você fazer de um momento o seu momento de merecimento. E o restante, você não merece mais. Então eu só vou voltar a merecer quando eu puder voltar lá. Entendeu? Isso, eu já vi isso acontecer e a pessoa ficar assim meio mais destruída do que crescer, né? Então tomar esse cuidado e entender que você merece todo dia. Merece desenvolver suas habilidades, merece se satisfazer com a entrega que você entregou naquele dia, com o que você viveu naquele dia, sabe? Com o que você desenvolveu, com, de novo, aquela coisa que é sua, como que você cresceu naquilo que é seu. Isso te fazer feliz, isso te fazer completo, né? Isso te aumentar, te fazer se sentir capaz, como diz aí no texto que a gente leu, de estar satisfeito consigo mesmo, né? Que arraso de podcast, hein? Que resposta. Eu acho que se a pessoa... Gente, a boa notícia é que o podcast ele vai ficar disponível. Escute isso dia após dia, né? Se for o caso, se alimente desse conteúdo. E se você sentir que isso vai te influenciar em elevar a sua autoestima. Não é não? O objetivo do nosso podcast aqui, a gente tá chegando no final, né? Já, de repente até passamos um pouquinho do tempo, porque o objetivo do nosso podcast é realmente ser uma pílulazinha ali curta, diária, que você vai ouvindo, que você pode ouvir indo pra academia, que você pode ouvir lavando aquela louça de manhã. Você bota ali no seu ouvido quando vai passear com o cachorro e é 30 minutos, 40 minutos. A gente não vai ficar aqui falando 3, 4 horas, mas é realmente pessoas que gostam de decoração, gostam de design de interiores. Se você conhece, compartilha com essa pessoa. Alguém Legal. Que às vezes tem um talento, você olha assim, uma pessoa que tem um potencial para decoração, mas falta realmente essa... injeçãozinha positiva. Acreditar que é capaz, acreditar que vai chegar, ou talvez como começar, a gente tira dúvidas aqui. Inclusive, se você tiver dúvidas, assuntos que você queira que a gente fale no próximo podcast, bota aí no comentário. Coloca aí no comentário, curte esse podcast, compartilha e vamos que vamos. Vamos junto. Esse aí é mais um episódio do nosso podcast de decoração. Vamos juntos. Vamos juntos, gente. Beijo.